Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre refração luminosa, no caso, uma continuação, tá? Na aula passada eu passei para vocês o conteúdo de refração luminosa, expliquei o que é uma refração, o que é índice de refração, passei para vocês as leis da refração luminosa, a primeira e a segunda lei, tá? E passei até a questão do ângulo limite de refração. Então, a aula de hoje, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui, primeiramente, a questão da refração luminosa em, ocorrendo em vidros, tá, de faces paralelas. Vamos ver também a refração luminosa ocorrendo em prismas e as consequências dessa refração nos prismas. Também temos para a aula de hoje algumas dos efeitos que a refração luminosa, no caso, ocasiona no nosso dia a dia, tá bom? Então, para começar, vamos compartilhar aqui a tela da aula. Já deve estar aparecendo aí para vocês. Nosso tema aí, refração da luz. Nós temos aí a parte 2, né? Então, vamos seguir aí. Primeiro tópico, lâminas de faces paralelas. Esse tópico aqui, inclusive, tem uma questão lá na atividade de vocês que tem algo parecido com isso. Então, como é que funciona essas lâminas de face paralelas? Olha só, aqui nós temos essa parte em azul é para simbolizar como se fosse um vidro, tá? A lateral de um vidro, onde esse vidro ele tem uma espessura E. Aqui na parte de cima nós temos o índice de refração N1 e o vidro aqui vai ter o índice de refração N2. Pode ser vidro, cristal, qualquer coisa, tá bom? Eu estou chamando de vidro, mas pode ser outro material. Esse material ele está imerso aqui em um ambiente de índice de refração N1. Esse N1 não é somente na parte de cima, não, tá? Ele está em todo, tá em volta desse material, tá em cima, embaixo, na lateral. Então aqui nós temos na parte de baixo também índice de refração N1. Então olha só, esse raio de luz ele está incidindo aqui numa das faces dessa lâmina sob um ângulo aqui, o ângulo de incidência I. Então o que acontece? Esse raio de luz aqui, ó, o raio incidente, o que acontece? Quando ele sai aqui desse meio, que vamos supor que é o meio menos refringente, que é o ar, por exemplo, e ele passa aqui para o vidro, ele vai sofrer uma pequena refração. E essa refração vai ocasionar um desvio. No caso, em vez desse raio de luz, ele fazer isso aqui, ó, seguir em linha reta, ó, esse aqui era o que era para acontecer, era para ele seguir em linha reta. Esse raio de luz, ele vai acabar tendo um pequeno desvio e ele vem para esse ponto aqui. Então, o que acontece? Esse raio aqui que eu acabei de fazer, ele é o raio refratado. Então, existe um ângulo aqui, ó, entre esse raio e essa reta normal, que é o ângulo de refração R, um ângulo que você já conhece. Aqui o ângulo I e o ângulo R. Esse raio refratado, quando ele atinge a outra face lá dessa lâmina, ele vai refratar novamente e nessa refração ele vai acabar saindo aqui, ó. Aí acaba saindo dessa forma aqui. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Então, o que acontece? Olha só, o caminho que a luz poderia seguir é essa retinha pontilhada e o caminho que realmente a luz acabou seguindo vai ser esse aqui, essa setinha que eu fiz. Então, existe uma distância entre essa retinha pontilhada e esse raio de luz aqui, que essa distância a gente chama de desvio. Então, esse aqui foi um desvio lateral que a luz sofreu. A luz ela poderia ter vindo por esse caminho aqui, tracejado, mas ela acabou vindo por esse outro lado aqui. Então, sofreu um desvio. Essa distância total aqui é o nosso problema. Nós vamos ter que descobrir que distância é essa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui o eixo, né? O eixo normal, aqui, para separar. Pronto. Então, o que é que nós temos? Olha só. Aqui, esse raio que está dentro dessa lâmina, entre ele e essa reta normal que acabei de fazer, existe um ângulo aqui, ó. Esse ângulo que existe, que eu estou colocando agora, ele tem um valor, que o valor dele vai ser o valor R, tá? A gente pode até aplicar aquela lei lá de Thales, das retas concorrentes, retas paralelas, vai descobrir que esse ângulo R é o mesmo esse. E se eu pegar esse desvio aqui, ó, e colocar ele
bem aqui, olha só. Pegar o desvio e eu coloco ele aqui. Só um instantinho. Então, olha só. Aqui eu vou ter o desvio. Eu coloquei mais para frente, né? Deixa eu botar aqui. Esse aqui é o desvio. Então, o que acontece? Existe aqui um triângulo. Eu posso até aumentar aqui o zoom. Olha só. Eu tenho que estar parando o tempo todo a aula, pessoal, para estar aceitando o estudante a entrar na aula, tá? É por isso que às vezes eu paro e fico calado aqui. O pessoal está pedindo para entrar, eu estou aceitando. Então aqui, o desvio está aqui, ó. Então aqui tem um triângulo. Mas que triângulo é esse que eu estou falando? Olha só o triângulo. Esse aqui que eu estou preenchendo, ó, daqui para cá, e esse aqui. Esse triângulo aqui, eu posso ter uma relação, fazer uma relação aqui nele. Onde esse canto que eu vou fazer agora, ó, esse cantinho aqui, é um canto que tem um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, tem um ângulo. A questão é saber que ângulo é esse. Olha só, se eu seguisse direto, esse ângulo todinho aqui, ó, que eu estou fazendo agora, ele teria um valor de I. Porém, esse pedacinho aqui vale R. Significa o quê? Significa que esse pedacinho pequeno que eu botei aqui, vou colocar ele aqui no canto, esse pedacinho azul, ele vale o quê? Ele vai valer o ângulo I menos o ângulo R, que é isso aqui. Desse ângulo, o que eu posso fazer? Já que eu estou querendo mexer com o desvio lateral, e o desvio ele é o cateto oposto a esse ângulo em questão, eu posso calcular ele através do seno. Como assim? Olha só. Então, olha só, eu vou colocar aqui que o seno desse ângulo em questão, que é o seno do ângulo I menos o ângulo R, pronto. Então, ele tem que ser igual ao quê? O cateto oposto. O cateto oposto a ele é o desvio D, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo. E o lado maior, eu não sei quanto é que vale. Mas eu vou dizer que esse lado maior vale x. Então, vou dividir por x. Se eu quero saber quanto é que vale o D, eu pego esse x e passo para o outro lado multiplicando. Assim, eu tenho que o desvio lateral é igual a x multiplicado pelo seno de I menos R. Então, esse aqui vai ser o D. O problema é o x, saber quanto é que vale esse x. Mas observa que aqui eu tenho um outro triângulo. Eu vou até dar um zoom novamente, olha, para vocês enxergarem esse triângulo. E eu vou destacar ele aqui, ó. Que triângulo é esse? É esse triângulo aqui, ó. Entre o ângulo R, olha só, vai até esse ponto e vem até aqui, ó. Então, eu tenho um ângulo aqui dentro dele, que é o ângulo R. Esse ângulo aqui sendo 90 graus. Esse lado todo é a espessura do material. Então, eu posso calcular isso aqui através do cosseno. Envolver aqui o ângulo R, essa espessura e o lado maior, que é a hipotenusa. Eu posso tratar isso com o cosseno. Como é que eu vou fazer? Aqui, pronto. Vou botar aqui, ó, que o cosseno do ângulo R tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao cateto adjacente, que vai ser a espessura, dividido pela hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, que vai valer o x. Assim, eu posso até isolar o x. Eu posso pegar esse x, passar para cá multiplicando, e esse cosseno do R eu posso passar para cá dividindo. Assim, eu tenho que o x ele é igual à espessura do material dividido pelo cosseno do ângulo R. Já que eu tenho o valor do x, eu posso pegar esse valor aqui, ó, e colocar aqui dentro desse x. Assim, eu tenho que o desvio lateral, ó, é igual a x. O que é o x? É a espessura dividido pelo cosseno do ângulo R, multiplicado pelo restante, ó, que é o seno do ângulo de I menos R. E pronto. Aí o que eu tenho aqui é uma fórmula que serve para calcular o desvio sofrido pelo raio de luz ao atravessar uma lâmina de face paralela. Tá? O desvio é a espessura dividido pelo cosseno de R multiplicado pelo seno de I menos R. Aí, para entender melhor, nós temos aqui um exemplo. Olha só. Determine o desvio lateral. Eu acho que está até pequena essa letra. Deixa eu aumentar um pouquinho ela. Pronto. Então, aí, ó. Determine o desvio lateral sofrido por um raio de luz monocromático ao incidir sobre uma placa de vidro imersa no ar sob ângulo de 45 graus, com A normal, sabendo que a espessura da lâmina é de 5 centímetros. Aí dados o índice de refração do ar, 1, e o índice de refração do vidro, raiz de 2. E nós temos aqui o seno de 15, que é aproximadamente 0,26. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou colocar aqui a lâmina
Aqui está uma face dela. Aqui tem a outra face da lâmina. E essa lâmina, ela vai ter uma espessura aqui, ó, de ponta a ponta, que essa espessura está valendo um total de 5 centímetros, que foi dado ali, ó, 5 centímetros. E o que mais que eu sei? Ele me disse que um raio de luz, ó, monocromático. Quando eu falo raio de luz monocromático, pessoal, é um raio de luz que tem apenas uma única cor. Coisa bem simples, tá? Então, um raio de luz monocromático atinge um certo ponto aí na lâmina sob um ângulo de 45 graus com a normal. Então, eu já tenho aqui, ó, que esse ângulo é um ângulo de 45 graus. E aí, o que mais? Ele quer que o desvio lateral, sabendo disso aqui. Quer saber quanto é que vale esse desvio D. Então, o desvio, eu já sei do que? O desvio, eu sei que vai ser igual à espessura dividido pelo cosseno do ângulo R multiplicado pelo seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração. O problema é o cosseno de R, né? Que eu não sei. Tenho que saber quanto é que vale o cosseno do R. Então, olha só. Quando esse raio de luz ele atinge ali a superfície, ele vai refratar. Ó. Ele acaba refratando dessa forma. Então, aqui vai existir um ângulo, que é o ângulo R em questão. Preciso encontrar ele. Para mim encontrar esse ângulo R, eu vou utilizar a segunda lei da refração luminosa, que é a lei de Snell-Descartes. Para quem não lembra, é isso aqui, ó. Seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração N1 tem que ser igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo N2. Então, vou usar essa fórmula aqui, bem simples. Aqui eu tenho o índice de refração, eu tenho o ângulo de incidência, e aqui a parte de cima é o ar. Repara aqui que ele me disse que é o ar. Então, aqui vai ser o índice de refração do ar, que é o mesmo N1. E isso aqui é o vidro. Então, aqui nós temos o índice de refração do vidro. Então, vai ser seno de incidência, que é o seno de 45. Vamos colocar, ó, seno de 45, vezes índice de refração N1, que é o índice de refração do ar. O índice de refração do ar é 1, igual seno do ângulo R, que eu não sei quanto é que vale, vezes o índice de refração 2, que ele vale raiz de 2, como está aqui, que é o do vidro, vezes raiz de 2. Seno de 45, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, vezes 1, que é igual a seno do ângulo R vezes raiz de 2. Como eu tenho raiz de 2 dos dois lados, eu posso cancelar eles. Assim, eu encontro que o seno do ângulo R é igual a 1 sobre 2. Se o seno é 1 sobre 2, já sei que ângulo é esse. O seno de um ângulo que vai dar 1 sobre 2 significa que esse ângulo só pode ser 30 graus, pois seno de 30 é 1 sobre 2. Já que eu tenho o seno de 30, eu tenho o ângulo R, eu posso calcular facilmente o cosseno de R. Basta lembrar que cosseno de 30 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. É só substituir os valores agora. Ó. Vou começar a substituir. Desvio lateral é igual a espessura. A espessura é 5 vezes seno de... Esse I aqui, o ângulo de incidência é 45. E o ângulo R é 30. Dividido pelo cosseno de R. E o cosseno de R, é o cosseno de 30, está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Pessoal, raiz de 3 sobre 2, já que o seno de 15 foi me dado dessa forma, eu posso até calcular isso aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 vai dar aproximadamente 0,86, que é um valor aproximado aí desse valor. Então, aqui nós temos embaixo, ó, cosseno de 30. Então, o desvio é igual a 5 multiplicado por 45 menos 30, isso aqui é 15. Então, eu estou multiplicando pelo seno de 15. E aqui embaixo eu vou até repetir, não vou mexer ainda não. Ó, cosseno de 30. Desvio é igual a 5 multiplicado por... Seno de 15 foi dado. A questão deu aqui, ó. Seno de 15 é igual a 0,26. Então, é 0,26. Cosseno de 30, eu já sei que é esse valor, que é 0,86. Agora, basta multiplicar e dividir, né? Vou pegar aqui, colocar para cá, para cima. Desvio é igual. 5 vezes 6 vai dar 30. Bota o 0, vai 3. 5 vezes 2, 10. Com mais 3, 13. Bota o 3, vai 1 para cima do 0, bota aqui. Então, deu 1,3. Dividido por 0,86. Para dividir isso aqui facilmente, você vai fazer o seguinte.
Eu posso, na parte de cima, multiplicar por 100. Por que por 100? Porque embaixo a vírgula tem que andar duas casas, então eu multiplico por 100. Assim, eu encontro que esse número vai ficar assim, ó. Multiplicado por 100 fica 130 e aqui embaixo fica 86. Então, aqui você vai fazer o quê? Vai simplificar. Se quiser dividir bem facinho, vai simplificando. Você pode dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 130 por 2 vai dar 65. E 86 por 2 vai dar 43. 65 e 43 são números que não tem como simplificar mais. Então, você vai dividir. 65 dividido por 43 vai dar 1, 1 vezes 43 dá 43. Para 65, a gente pode fazer uma subtração aqui rapidinho. Ó. Menos 43. 5 menos 3, 2. 6 menos 4 aqui vai dar 2. Então, deu 22. 22 não divide por 43. É por isso que eu coloquei a vírgula e aqui eu já coloco um zero. Eu tenho 220 dividido para 43. Se eu pegar 43 e multiplicar por 5, vai dar 15, 20, dá 215, que é o mais próximo. Então, vai dar 1,5. 1,5 e sobra 5. Esse 5 não divide por 43, mas eu posso botar um zero aqui, 50 por 43, 1. E sobra 7. Isso aí vai continuar, vai ficar 1 e outra coisa. Então, o valor aproximado aqui ó, é de 1,51 e a distância aqui era centímetros, então isso aqui é centímetros, tá? Essa continha aqui de baixo, eu vou até apagar ela, porque isso aqui é coisas extras, a gente não vai focar nele. O importante é isso aqui, o resultado da divisão. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Então, é essa forma aqui que vocês vão estar respondendo ali a primeira questão, tá? É dessa forma aí. Vamos passar para o próximo passo aqui, que é o prisma óptico. Vamos entender o que é isso. Pessoal, o prisma óptico é uma figura geométrica de 3 dimensões, tá? Uma figura de geometria espacial, que tem esse formato aqui, ó. Uma base triangular, e esse formato aí é como se fosse de um telhado, tá? Então, olha só. Esse prisma, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa área que está mais azulzinho aqui, um azulzinho mais escuro, e vou tirar para cá como se num plano. Então, aqui eu tenho um plano de um prisma óptico. Eu estou vendo ele assim como se fosse de frente, como se você estivesse olhando nesse sentido aqui. Então, olha só. Se eu pego um raio de luz, coloco aqui incidindo sobre uma face desse prisma, você tem que saber o seguinte, que primeiro, todo prisma ele tem um ângulo aqui, ó, que a gente chama de ângulo de refringência. Então, olha só, aqui nós temos um raio incidente numa das faces, vamos chamar de face 1, e aqui nós vamos ter do outro lado a face 2. Então, olha só, esse raio aqui, incidente, quando ele atinge a face, ele vai refratar. Normalmente, ele era para fazer isso aqui, ó. Ele era para seguir esse trajeto aqui, ó. Porém, ele não vai fazer isso. Ele acaba sofrendo ali uma pequena refração, né? Um pequeno desvio e atingindo dessa forma aqui. No momento que ele atinge dessa forma na outra face, esse raio aqui, que antes é um raio refratado na primeira face, na segunda face ele se torna um raio incidente. Então, existe um ângulo ali com que ele está atingindo essa face aqui. Eu posso até traçar aqui a reta, né? A reta normal dele. Deixa eu botar aqui. Fica mais ou menos assim. Então, essa reta normal que eu coloquei aqui, ó, nós temos aqui o primeiro, um ângulo de refração, que é o chamado R1. E aqui vai ser o ângulo de refração, como chamar de R2, tá? Ah, mas isso aqui não é um ângulo de incidência? É, mas o ângulo de refração R2, ele vai ser o ângulo de incidência da face 2. Quando esse raio atinge aqui essa face, ele vai refratar novamente. Então, ele vai sair do prisma e vai para o ar. Como ele está de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele vai acabar abrindo em relação ao eixo normal. Ele vai ficar assim, ó. Em vez de seguir em linha reta, ele vai acabar tendo uma abertura. Essa abertura aqui que existe aqui, ela vai ser chamada de abertura I2, é o ângulo I2, como se fosse o ângulo de incidência I2. Mas esse ângulo de incidência I2 praticamente é o ângulo de refração na segunda face. Certo? Até aí
tudo bem, sem nenhum problema, tá? Mas olha só, se eu pegar essa reta aqui, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês começarem a enxergar o que está acontecendo. E eu fizer o seguinte, ó, vou prolongar ele, ó, pronto. Ele acaba se cruzando com esse outro prolongamento aqui. Esse prolongamento que eu fiz, o primeirinho que nós temos, pessoal, seria o caminho que a luz poderia fazer se ela não tivesse sofrido a refração, se ela não tivesse tido esse desvio. Ela teria seguido esse caminho, mas ela acabou seguindo esse. Então aqui, ó, essa abertura total é chamado de desvio angular. Então, quando eu colocar isso aqui, ó, um delta, esse delta aqui é chamado de desvio angular, tá? Vou até anotar aqui para vocês que delta é a mesma coisa que o desvio angular. Agora, olha só, voltando aqui, vou dar de novo o zoom aqui. Bem aqui, esse ângulo que tem bem pequenininho aqui que eu estou fazendo, ele é o primeiro desvio angular, é o desvio angular parcial 1, e aqui, entre essa reta projetada e esse raio aqui, nós temos o desvio angular 2. Então, esses desvios angular 1 e 2 são chamados de desvio angular parcial. Então, o delta 1 e delta 2, o que é que eles são? São desvio, o desvio angular parcial, certo? Agora, a questão é saber quanto é que vale esse desvio angular. Como é que eu posso fazer para calcular esse desvio angular aqui? Ó? Olha só, se eu considerar aqui esse triângulo que nós temos, formado aqui pelo o ângulo de refringência, e nós temos aqui esse raio que na face 1 é o raio refratado e na face 2 é o raio incidente, eu vou ter isso aqui, ó. Olha o que eu estou falando aqui. Aqui eu vou ter, ó, o ângulo de refringência. Aqui, ó, esse aqui que estou fechando, pessoal, isso aqui vai ser o raio de luz que eu estou falando, que é o raio de luz que está atravessando o prisma. E aí, o que aqui nós temos aqui, ó? Quando eu coloco essa reta normal aqui, que eu coloquei tanto numa face como na outra face, ó, vou colocar aqui uma reta normal, e aqui eu coloco a outra reta normal, vou organizar isso aqui, pronto. Olha só, quando eu coloco essas duas retas normais que estão aqui, o que é que nós temos? Isso aqui é o raio, é o ângulo R1. Esse outro aqui é o ângulo R2. Eu sei que se eu pegar esse ângulo R1 e somar com esse pedacinho aqui, ó, isso aqui dá um ângulo de 90 graus. A mesma coisa acontece aqui, ó. Isso aqui também, somando esse pedacinho com o R2, também vai dar um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que aqui, esse pedacinho, eu posso chamar ele de 90 menos R1. E esse outro pedacinho aqui, eu também posso chamar de 90 menos R2. Como eu estou trabalhando com um triângulo, todo triângulo dentro dele tem 180 graus. Então, significa que se eu pegar o ângulo de refringência, somar com esse pedacinho aqui, eu chamei de 90 menos R1, e eu somar com o outro pedacinho aqui que nós temos, que é 90 menos R2, a soma disso tudo, ele tem que ser igual a 180 graus, porque é o que nós temos dentro de um triângulo. Então, eu posso fazer aqui, ó, 90 mais 90, né? Posso somar direto, ó, ângulo mais 90 mais 90, nós temos aí, ó, 180 menos R1 menos o R2, que é igual a 180. Agora, o que eu posso fazer aqui? Tem o 180 de um lado e do outro da igualdade, eu posso cancelar eles. Assim, eu vou ter que o ângulo de refringência menos R1 menos R2 é igual a zero. Posso pegar esse R1 e R2 e passar para o outro lado. Os dois são negativos, quando passa fica positivo. Então, o ângulo de refringência é igual a R1 mais o R2. Isso aqui que eu estou demonstrando para vocês é uma fórmula para você relacionar o ângulo de refringência com o ângulo de refração 1 com o ângulo de refração 2. Então, aqui nós temos a nossa primeira fórmula. Tá? Então, isso é o ângulo de refringência. Mas aqui, onde é que estaria esse ângulo de refringência? Olha só, como eu falei, se eu somar R1 mais R2, eu tenho um ângulo de refringência. Esse ângulo aqui, que eu vou fazer agora, não seria um ângulo de refringência. Mas, se eu botar esse ângulo aqui nesse caso, desse lado, esse aqui é o ângulo de refringência. É o ângulo A. Da mesma forma, eu posso encontrar aqui, ó,
o desvio lateral. Esse desvio lateral aqui. Observa que aqui eu tenho o desvio lateral 1 e o desvio lateral 2. Eu poderia até fazer da mesma forma aí para relacionar, encontrar esse desvio lateral aí. Então, o desvio angular total tem que ser igual ao quê? Teria que ser igual o desvio angular 1, desvio parcial 1, somado com o desvio parcial 2. Então, isso aqui seria o desvio angular total. Tá? É eu somar o desvio angular parcial 1 com o desvio angular parcial 2. Onde esse desvio parcial ele poderia ficar igual ao quê? Ele poderia ser igual ao ângulo de incidência I1 somado com o ângulo de incidência I2 menos esse ângulo de refringência A. Então, isso aqui é uma forma de estar calculando esse desvio angular total. Então, assim, pessoal, por enquanto, o que eu estou apresentando para vocês é as fórmulas para a gente poder estar trabalhando aqui com o prisma óptico, tá? Nós temos aqui a fórmula para o desvio angular total, que é você pegar, somar o ângulo de incidência 1 com o ângulo de incidência 2, menos o ângulo de refringência. E nós temos aqui uma forma de encontrar o ângulo de refringência, que é igual a R1 mais o R2. Tá bom? Vamos para outra parte aqui, ó. Desvio angular mínimo. Como seria trabalhar esse desvio angular mínimo? Ó, toda vez que um raio ele incide sobre um prisma, ele vai ter um desvio angular mínimo que ele vai sofrer. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho o raio incidente. Eu posso até colocar aqui a reta normal dele. Aqui, reta normal. Então, aqui existe aquele ângulo, vamos chamar de ângulo I1. O desvio angular, ele só vai acontecer quando o ângulo I1 for igual ao ângulo I2. Essa é a condição para ocorrer o desvio angular mínimo. Se isso aqui acontece, pela segunda lei lá da refração luminosa, o ângulo R1 teria que ser igual ao ângulo R2. Então, o que eu posso extrair daqui? Posso fazer o seguinte, esse raio aqui incidente, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai sofrer um pequeno desvio, tá? Aqui o desvio que ele sofreu. Porém, se não fosse esse desvio sofrido, ele iria seguir por aqui, ó, esse caminho aqui que ele ia fazer, esse caminho tracejado. Quando esse raio ele atinge a segunda face do prisma, ele sofre novamente aqui uma refração. Então, ele vai para cá, ó, acabou sofrendo essa refração aqui. Eu posso até colocar aqui, ó, no caso, a reta normal dele. Tá aí a reta normal. Então, olha só. Aqui nós temos o ângulo I2. Esse ângulo I2 e o ângulo I1, eles são iguais, tá? Isso é a condição necessária. Se eu pegar e fizer o prolongamento desse raio aqui, que foi refratado, ó, fiz o prolongamento dele aqui, nós temos aqui esse desvio aqui, que é seu desvio angular total, que no caso vai ser o nosso desvio angular mínimo. O que a gente sabe? Nós sabemos que o desvio angular ele tem que ser igual o I1 mais o I2 menos o ângulo de refringência. Porém, esses ângulos aqui são iguais. Então, se eu somar um ângulo com ele mesmo, vai dar 2 dele, né? Vou até igualar aí, ó. Desvio angular igual I mais I, eu vou ter 2I. 2I menos o ângulo de refringência. Agora, um outro ponto aqui que eu sei. Já que isso aqui é verdade, uma outra situação que nós sabemos aqui é a respeito ali do ângulo de refringência. O ângulo de refringência é igual a R1 mais R2, tá? Então, aqui, ó, ângulo de refringência é igual a R1 mais o R2. Como o R1 e o R2 são iguais, se eu somar eles, eu vou ter 2R. Eu posso até substituir aqui, ó, no desvio lateral, ó. Desvio é igual a 2I menos, no lugar do ângulo de refringência, eu coloco 2R. Sendo assim, esse desvio, eu posso isolar o 2, ó, é igual a 2 vezes I menos R. Então, o desvio angular mínimo você encontra através dessa fórmula aqui, tá? Mas ele só acontece se o ângulo de incidência 1 for igual ao ângulo de incidência 2. Aí você pode estar utilizando essa fórmula para encontrar esse desvio aqui, desvio angular mínimo. Vou até circular aqui. Uma outra coisa que precisamos saber é o seguinte. Se isso aqui acontece, vocês percebem que o desenho está ficando bastante simétrico. Então, eu poderia pegar, dividir esse prisma bem no meio. Quando eu divido o prisma bem no meio, eu tenho o quê? Esse lado aqui, esse pedacinho, é o ângulo de refringência sobre 2.
E o outro pedacinho aqui também é o ângulo de refringência sobre 2, certo? Até aí, nenhuma novidade. Então, olha só, se eu pegar esse 2 aqui, tá multiplicando pelo R e passar dividindo, eu tenho que o R é igual ao ângulo de refringência sobre 2. Então, o ângulo de refringência sobre 2, para mim encontrar o ângulo de refração, tá? Basta você pegar ele, o ângulo de refringência, e dividir por 2. Então, aqui eu tenho uma relação para você encontrar aí o ângulo de refringência. O ângulo de refringência em função aqui do ângulo de refração, certo? Então, para a gente entender melhor, vamos aqui para um exemplo. Esse exemplo, inclusive, tem uma questão igualzinha lá na atividade. Está mudando somente os valores. Vamos lá. Ó. Considere um prisma de ângulo de refringência igual a 60 graus, imerso no ar. Então, primeiro, eu já vou começar a anotar os valores, tá? Ele está me dando aqui o ângulo de refringência. Quando fala ângulo de refringência, é aquele Azinho, que tem um tracinho em cima, tá? Assim, um chapéuzinho. Normalmente, na escrita mais antiga, era o A e uma bolinha em cima. Isso aqui é chamado de angstrom. E angstrom é a mesma coisa que o ângulo de refringência. Só que na escrita atual, a gente bota o A e o acento circunflexo em cima dele. Então, ó, o ângulo de refringência é igual a 60 graus. Ele está imerso no ar. O índice de refração do material que constitui o prisma é de raiz de 2, né? Então, aqui eu já tenho um índice de refração do prisma. Vou chamar de N2, tá bom? O N1 vai ser o ar e o do prisma vai ser o N2. Para um raio de luz monocromático que incide sob um ângulo de 45 graus, então já tem o I1, que é igual a 45 graus. Na primeira face do prisma, determine. Aí, letra A, o ângulo de refração na face 1, ou na primeira face. Então, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Primeiro, vou fazer aqui o prisma, né? Vou desenhar aqui ele. Olha só. Vamos supor que isso aqui vai ser o prisma. Esse prisma tem um raio de luz que está atingindo aqui ele, numa das faces. E o ângulo aqui em questão, ó, esse ângulo é de 45 graus, como a questão está falando. O ângulo aqui do prisma, que é o ângulo de refringência dele, vale 60 graus. Aí a letra A pede o quê? Pede o ângulo de refração na primeira face. Ou seja, o raio vai refratar, ó, e acaba refratando, e aqui tem um ângulo. Esse ângulo aqui que tem, o ângulo de refração, é o que a letra A quer saber. Então, vamos fazer aqui na letra A. Letra A, para me encontrar esse ângulo de refração, é muito fácil. Basta aplicar a segunda lei da refração luminosa, que é a lei de Snell-Descartes. Que é isso aqui, ó. Seno de I vezes o N1 é igual a seno de R multiplicado pelo N2. Então, vai ser seno, o ângulo de incidência é 45. O N1, como o prisma ele está no ar, como a questão mesmo está falando aqui, ó. Prisma está imerso no ar, tá bem aqui, ó. Como o prisma está no ar, o índice de refração do ar vale 1, igual seno de R, que eu não sei quanto é que dá, e o N2, ele me deu aqui, ó. O índice de refração do prisma é o raiz de 2, foi dado. Então, vai ser vezes raiz de 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes 1, que é igual o seno de R vezes raiz de 2. Posso cancelar aqui e aqui. Então, eu encontro que o seno do ângulo R é igual a 1 sobre 2. Dessa forma, como ele quer o ângulo, ele não quer o seno, esse ângulo R só pode ser o ângulo de 30 graus, pois seno de 30 que é 1 sobre 2. Então, está aqui. Essa vai ser a resposta da letra A. Letra B, o ângulo de incidência na face 2. Então, olha só. Aqui nós temos o ângulo de refração. Quando esse raio atinge aqui essa face, que é a face 2, ele vai acabar sofrendo a famosa refração, né? Vou até colocar aqui uma reta normal aqui. E esse aqui, ó, vai ser o R2. E esse raio ele vai refratar, né? Vou colocar aqui a refração dele. Ó, tá para cá. Isso aqui é o I2. A letra B, ela quer saber isso aqui, ó. O ângulo de incidência na face 2. O ângulo de incidência na face 2, pessoal, não é I2, tá bom? Não é. Por quê? Porque quem está incidindo é isso aqui, ó. É o R2. Quer uma prova disso? Olha a letra C.
A letra C está pedindo o ângulo de emergência na face 2. Emergência é quando ele está emergindo, ele está saindo. E o que está saindo é esse, ó. Esse é o ângulo de emergência, é o que está saindo da face 2. Então, eu quero saber aqui do R2. Quero encontrar esse R2. Mas como é que eu vou encontrar o R2? Como é que eu faço se eu não sei o I2 aqui? Então, para isso, que vai servir aquela relação que eu passei agora há pouco. Mas que relação é essa? A relação do ângulo de refringência. O ângulo de refringência ele tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual o R1 mais o R2. Eu passei agora para vocês, ó, R1 mais R2. Tá até aqui, ó. Ó, ângulo de refringência R1 mais R2. Então, sabendo disso aqui, basta substituir, ó. Esse A já sei que vale 60, tá ali em cima, ó. Então, boto 60, que é igual o R1. Esse R1 já calculei, tá aqui na letra A, que é 30, mais o R2, que eu não sei quanto é que dá. Passo 30 para o outro lado, aqui é 60 menos 30, isso é igual o R2. Assim, encontro que R2 é igual o resultado dessa subtração, que vai dar 30. Então, tá aí. Resposta da letra B, nós temos que R2 vai ser de 30 graus. Tá aí. Letra C. A letra C agora ele quer o ângulo de emergência. O ângulo de emergência é esse aqui, ó, que é o I2. Vou calcular ele. Para mim calcular o I2, dessa vez eu vou estar utilizando de novo a lei de Snell-Descartes, tá? Seno, no caso, seno de quem? Vai ser seno do que está incidindo. Quem incide é o R2. Então, é seno de R2 multiplicado pelo índice de refração. O índice de refração é o dele aqui de dentro, que é o do prisma. Que eu vou chamar de N2. Isso é igual o seno do ângulo de fora, que vai ser o I2, vezes o índice de refração de fora, que é o N1. Então, eu vou ter seno de R2, e o R2 está aqui, que é 30. Vezes o índice de refração N2, o N2 é raiz de 2. Igual seno de I2, que eu não sei quanto é que dá o I2, e o N1, que é o ar, vale 1. Seno de 30 é 1 sobre 2. Vezes raiz de 2, que é igual a seno de I2. Então, assim eu vou encontrar que o seno de I2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Significa que esse I2, esse ângulo aqui, para mim calcular o seno e dar raiz de 2 sobre 2, só pode ser um seno de 45 graus. E, ó, está respondida aqui a letra C. Letra D. A letra D está pedindo desvio angular total sofrido pelo raio. Desvio angular total é o quê? Esse desvio angular ele tem que ser igual ao I1 mais o I2 menos o ângulo de refringência. Então, desvio angular é igual. O I1 está aqui, ó, 45. Então, boto 45. Mais o I2, acabei de calcular, também é 45. Menos o ângulo de refringência. A questão diz que é 60. Então, boto aqui 60. Delta é igual. 45 mais 45 dá 90. E 90 menos 60, 30. Então, tá aí. O desvio angular é de 30 graus. Está respondida aí a questão. Alguma dúvida nela, pessoal? Questão parecida aí com a questão que eu botei lá na atividade de vocês. Sem dúvidas, vamos para a próxima questão, então. Temos aí, ó, um prisma de vidro de índice de refração raiz de 2. Ele é imerso no ar, possui ângulo de refringência igual a A. Incidindo perpendicularmente sobre uma das faces, um raio de luz atravessa o prisma e alcança a outra face e emerge rasante a ela. Quanto mede o ângulo A? Questão boa essa aqui, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o prisma, para a gente entender o que está acontecendo. Tá aqui. Pronto. Esse aqui vai ser o prisma. Aí a questão ela fala que o índice de refração é raiz de 2. Nós temos aí, deixa eu ver o que mais. Tá aqui, a chave do problema. O raio de luz ele vai incidir, aqui ó, incidindo perpendicularmente sobre uma das faces. Quando um raio de luz ele incide perpendicularmente, pessoal, é muito importante que vocês lembrem disso. Olha só, tá aqui o raio de luz, ele vai atingir perpendicular. Perpendicular significa que ele vai formar um ângulo de 90 graus com uma das faces, tá? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Toda vez que o raio de luz atinge perpendicularmente uma face, qualquer face aí, pode ser do vidro, da água, tanto faz. Esse raio de luz ele vai refratar sem sofrer desvios. Ele não desvia, tá?
Toda vez que o raio de luz incide perpendicularmente, ele refrata sem sofrer desvios. Isso na face onde ele está incidindo. Na outra face, observa que já tem um ângulo. E aqui nessa face, a questão fala o seguinte, ó. Um raio de luz atravessa o prisma, alcança a outra face e emerge, aqui ó, emerge rasante a ela. Então, quando esse raio de luz atinge essa face, ele vai emergir rasante, dessa forma aqui, ó. Então, o que que eu posso extrair? Vou colocar aqui, ó, a reta normal nesse ponto e de cara eu sei que o ângulo formado entre esse raio e essa reta normal aqui é um ângulo de 90 graus, porque ele emergiu rasante. Aqui eu tenho o ângulo do prisma. Esse ângulo aqui é o que eu quero saber, tá? Só um instantinho. Isso aí tá aqui quem tá pedindo para entrar. Então aqui, ó, tem o ângulo que eu quero saber e aqui eu já sei que isso aqui está acontecendo. Então olha só, como eu quero saber desse ângulo aqui, eu posso dessa forma aqui, ó. A é igual a R1 mais o R2. Esse ângulo de refligência vai ser igual a essa expressãozinha aqui que a gente já sabe. Então, é só, substituindo o ângulo R1, observa aqui que não tem um ângulo R1, porque a reta normal e o raio refratado aqui, eles são paralelos. Então, esse R1 vai valer 0, mais o R2. Agora, a questão é saber o R2, quanto é que vale. O R2 é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo bem aqui que é o R2. Então, eu preciso encontrar ele. Como é que eu vou fazer? Aqui aplica de novo a lei de Snell-Descartes. Seno de quê? Seno do R2, que eu estou querendo saber, multiplicado pelo índice de refração aqui do prisma, tá? Aqui eu vou chamar de N2 e do lado de fora eu vou chamar de N1. Então, vai ser o índice de refração do prisma é igual o seno do ângulo aqui de fora, tá? Que é o I2, vezes o índice de refração, que é o índice de refração N1. Então, vai ficar assim, seno de R2, que eu não sei quanto é que dá, vezes o índice de refração do prisma, a questão me deu, tá aqui, ó, raiz de 2. Então, vou colocar aqui, vezes raiz de 2, que é igual seno de I2. E esse 2 aqui, ó, é esse ângulo todinho. É o seno de 90. Vezes o índice de refração do ar, que é onde o prisma está imerso. Está até aqui, ó, imerso no ar. Então, vai ser vezes o índice de refração do ar, que é 1. Então, vai ficar seno de R2 vezes a raiz de 2 é igual. Seno de 90 é 1. E 1 vezes 1 vai dar 1. Essa raiz de 2 eu posso passar para o outro lado. Ele está multiplicando, já vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica 1 dividido por raiz de 2. Como a raiz de 2 não pode ficar embaixo, a gente multiplica por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então, vou ter seno de R2, que é igual a raiz de 2 em cima e 2 embaixo. Então, nesse caso, seno de um ângulo que vai dar raiz de 2 sobre 2, só pode ser, se eu aplicar o arcosseno, né? Claro, arcosseno disso aí vai dar 45 graus. Então, isso aqui é o R2. Então, eu posso colocar aqui, ó, 45. Então, A é igual a 0 mais 45, que vai dar 45 graus. E essa aqui é a resposta do problema. Ele queria saber quanto é que dá A, e o A dá 45 graus. Alguma dúvida na questão? Tem dúvida nenhuma aí? Vamos para o próximo, então. Prisma de reflexão total. Pessoal, o que é um prisma de reflexão total? Um prisma de reflexão total é todo aquele prisma onde a luz, quando ela entra no prisma, onde ela acaba refratando, ela vai sofrer reflexão internamente. Geralmente, os prismas que vão ter essa capacidade de fazer isso aí são prismas que têm formato de retângulo, tá? É um triângulo retângulo. E é um triângulo retângulo isósceles, onde 2 de seus lados são iguais, tá? Então, um triângulo retângulo isósceles. Olha só o que está acontecendo, ó. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, um raio de luz que vai atingir essa face desse prisma aqui, ó, perpendicularmente. E o que foi que eu falei? Toda vez que um raio de luz atinge uma face perpendicular, esse raio ele refrata sem sofrer desvios. E ó, foi para o outro lado. Quando ele atinge aqui essa face, em vez dele sair, ele vai refletir. E ele refletiu, ó, para cá.
atingindo a outra face aqui, ó, sobre um ângulo 90 graus, e ele vai refratar sem sofrer desvios. Então, aqui nós temos uma reflexão total ocorrendo nesse prisma. Nesse outro prisma aqui, ó, como é que vai acontecer? Eu posso colocar um raio de luz perpendicular aqui a uma das faces, ele refrata aqui, ó, atingindo a outra face, sem sofrer desvio aqui na primeira situação. Porém, nessa face aqui, ele vai refletir. Devido ao ângulo que ele tem, ele reflete e atinge aqui outra face. Devido ao ângulo que ele está atingindo essa segunda face, vai refletir de novo. Ele reflete para cá, ó. E aqui ele está atingindo a terceira face sem ter um ângulo ali, um ângulo diferente de zero. Então, ele está atingindo perpendicularmente. Assim, ele vai refratar dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho dois exemplos da reflexão total. Mas qual é a condição para que isso aqui aconteça? Olha só, eu posso pegar e colocar aqui uma reta normal nesse ponto. Tá aqui. Pronto. Então, olha só, coloquei uma reta normal. Aqui vai existir um ângulo, tá? No caso, é o ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência, ele tem que ter, no caso, tem que conseguir um ângulo limite. É o ângulo limite para que ele ocorra a reflexão total. No caso de prismas feitos de vidro, sabendo que o vidro tem no caso, o índice de refração dele é 1,5, a gente pode fazer o seguinte, colocar aqui, ó, que o seno de um ângulo limite de um prisma de vidro, ele é igual ao quê? É igual ao índice de refração do lado de fora aqui, que é o ar, tá? Aqui nós temos o ar lá de fora e aqui dentro é o vidro. É o índice de refração aqui, ó, do ar, que é 1, dividido pelo índice de refração do vidro, que é 1,5. Se eu dividir 1 por 1,5, isso vai dar 0,666, por aí assim, tá? 0,66, sem fim, tá bom? Mas que ângulo é esse? Para encontrar esse ângulo, eu faço o seguinte, pego minha calculadora e aplico isso aqui, ó. Aplico para descobrir o ângulo, deixa eu botar aqui o ângulo que eu estou falando. Esse ângulo é igual ao arco seno de 0,666. Quando eu faço isso aqui, o resultado dele vai dar um valor aproximadamente ali de 42 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, tem que ter no mínimo 42 graus. Se ele tiver mais de 42 graus, ele acaba refletindo? Sim, ele reflete. Mas se ele tiver um ângulo menor do que 42 graus, aí não tem reflexão total. Então, esse ângulo tem que ser um ângulo que tem que ser maior ou igual a 42 graus para que isso aqui seja possível, tá? Então, se eu colocar aqui o esquemazinho, ó, colocar um reto normal aqui, colocar um reto normal aqui, eu tenho que saber que esse ângulo aqui, ele é um ângulo θ que é maior do que 42 graus, para que isso aqui seja possível. Alguma dúvida aqui? Vamos para o outro aqui, ó. Decomposição da luz branca. Pessoal, vocês sabem o seguinte, prisma, acho que essa imagem aqui vocês já viram ela, já, ó? Ou não? Descarga lá de repente. Aqui, ó, prisma aqui em questão, ó. Isso aqui é um prisma, tá? É uma figura geométrica feita de vidro, de cristal, coisa parecida, que ela tem essa característica aqui, ó. E você colocar uma luz incidindo sobre ela, e a luz ela vai ser decomposta. Ela entra na cor branca e sai colorido assim, tá? Aí você fala, mas que luz branca é essa? Se você pegar um prisma como esse e for para o meio do tempo, durante o dia, botar ali no meio do sol, a luz do sol vai ser separada em cores. Você vai ter o arco-íris. É um negócio muito bonito. Eu não tenho uma aqui, pretendo comprar um em breve para estar mostrando para vocês, mas é um negócio bem interessante. Então a luz ela entra branca e ela acaba saindo assim colorida. E observe que tem um padrão de cores, pessoal. A primeira cor aqui, ó, que está em cima, vai ser sempre o vermelho, tá? Vai ser sempre o vermelho que está saindo dessa forma aqui. Isso por causa do ângulo que está incidindo, tá bom? Depende do ângulo também. Então, ó, o vermelho, aí depois vem a cor laranja, amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Vai ser sempre aí essas cores. A ideia é entender como é que isso aqui acontece. Olha só, no desenho que eu fiz aqui, esquemático, eu coloquei aqui uma barrinha para separar o quê? Aqui eu vou ter desse lado o vidro
tá? Esse lado aqui vai ser o vidro. Deixa eu aumentar um pouquinho esse bichinho, mais fácil, pronto. Então, ó, esse lado aqui vai ser o vidro. E do outro lado, que eu não vou pintar, vai ser o ar. Então, o que acontece? Quando o raio de luz, que é essa setinha aqui, que eu coloquei na cor preta, que vai simbolizar a luz branca ela passa do ar para o vidro, o que acontece? No vidro, a luz tem velocidades diferentes, tá? Claro que ela vai ter uma velocidade diferente. Porém, cada cor tem uma velocidade diferente uma da outra. A luz vermelha é a mais rápida de todas. Já que a luz vermelha ela é a mais rápida de todas, olha o que vai acontecer. Eu posso pegar aqui, colocar aqui uma luz vermelha, ó. Deixa eu botar a luz vermelha aqui com esse aqui. Ó, a luz vermelha aqui. Então, a luz vermelha passou aqui e essa luz vermelha, ela sofreu uma refração, sofreu um desvio, mas esse desvio é muito pouco. A próxima cor que eu vou colocar é a laranja. A cor laranja não é tão rápida que nem a vermelha. Então, ela vai sofrer um desvio um pouquinho maior. Então, tá aí a cor laranja. A próxima cor vai ser a cor amarela. A cor amarela é mais devagar, então o desvio dela é um pouquinho maior. A próxima cor vai ser a cor verde. A cor verde vai sofrer um desvio maior porque ela é mais lenta do que a amarela. Depois da verde, nós vamos ter a cor azul. E a cor azul é mais lenta do que a verde, então tem um desvio um pouquinho maior. A próxima vai ser a cor anil, tá? Um azul um pouco mais escuro, é a mais lenta ainda. E a última cor vai ser a cor violeta, né? Chama de cor lilás. Ela é mais devagar ainda. Então, a luz, quando ela passou para dentro do vidro, a luz ela vai se comportar dessa forma. A luz vermelha acaba tendo uma velocidade maior do que as outras, então ela tem um desvio menor. Então ela acaba se decompondo dentro do vidro. Se o vidro for de face paralela, ela atravessa e não vai ter tanto, não vai ter uma decomposição assim tão visual que você possa ver assim com facilidade. Mas no caso do prisma, a decomposição acontece com uma intensidade maior. Olha só, por exemplo, aqui nós temos o prisma, a luz branca aqui atingindo ele. Então, a luz mais rápida é a vermelha. Ela quase se aproxima aqui, ó, pelo caminho original que era para fazer, mas ela vai sofrer um desviozinho aqui, ó. Quando essa luz vermelha atinge aqui a outra face do prisma, ela vai acabar refratando e vai sofrer um desvio aqui, ó, para cá. A próxima cor, o laranja. Vou botar aqui esse laranja. Ó, o laranja é um pouquinho mais devagar. Quando ele atinge aqui o prisma, ó, ele vai sofrer um pouco mais de desvio, ó. Aí o outro, o amarelo. Amarelo, um pouco mais devagar aqui. Quando atinge o prisma, ó, ele vai refratar mais para cá. O próximo, depois do amarelo, qual é a cor mesmo, pessoal? Vai ser o verde. Vocês têm que memorizar isso aqui, tá? Depois do verde, ele refrata, ó. Repara que o desvio, pessoal, ele vai sempre abrindo, ó. Vai ter uma abertura maior. Aí depois do verde vem o azulzinho, azul claro, ó. Atingiu aqui, ele vai refratar para cá. Depois vem o anil, que é aquele azul mais escuro. E, por fim, aqui nós temos o violeta. Ele vai ter um desvio bem maior. Então, quando a luz branca atinge o prisma, ela vai acabar sendo decomposta dessa forma aqui. E a decomposição ela é dada devido à diferença da velocidade de cada espectro de cor, cada espectro da luz, tá? No caso, a gente chama isso aqui de luz monocromática. Tem uma luz monocromática para a cor vermelha, para a cor laranja, amarela, verde, azul, anil, violeta, tá? Então, essas aqui são as 7 cores básicas, tá? Existem mais cores, existe uma quantidade absurda de cores, mas as principais são essas. Alguma dúvida aqui a respeito da decomposição da luz branca? Nenhuma dúvida aí? Então, pessoal, é através dessa decomposição de cores que é explicado o fenômeno do arco-íris. Como é que o arco-íris surge? Olha só, esse círculo aqui que eu fiz, pessoal, ele é para simbolizar uma gotinha de água, uma gotícula, tá? Não é nem gota, é uma gotícula, que é menor do que uma gota. Uma gotícula é quando o ar ele está úmido, tá? Acabou de chover, coisa parecida, o ar está muito úmido, e o ar ele tem várias e várias dessas gotículas de água presente nele. Quando um raio de luz branca, ele atinge aqui a superfície dessa gotícula, esse raio de luz ele vai fazer o quê?
ele vai acabar sofrendo uma refração. E aí, no caso, a água, como ela vai mudar a velocidade da luz, nós vamos ter uma refração aqui, ó, que vai acontecer da luz vermelha, que vai sofrer uma refração menor, atingindo um certo ponto. Aí depois aí nós temos a laranja, uma refraçãozinha um pouquinho maior. Eu não vou colocar todas as cores, não. Vou colocar só algumas para não perder tempo, tá? Vou colocar aqui a verde, que vai sofrer uma refraçãozinha maior. E já vou passar lá para a violeta, para a última cor. Quando essa luz aqui ela está atingindo a outra face aqui da gotícula, ela não vai refratar, pessoal. Ela vai fazer o quê? Ela vai acabar sofrendo reflexão total. Então, essa gotícula aqui, essa raio de luz, ela sofreu reflexão total para cá, tá? E ele vai acabar refratando, como está saindo aqui de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele acaba sofrendo aqui uma refraçãozinha. A mesma coisa vai acontecer para as outras cores. A verde sofreu aqui a reflexão total, ele vai refratar. Aí nós vamos ter aqui o próximo, a laranja, ó, reflexão total, e depois ele vai refratar, e ali, depois eu vou colocar aqui a vermelha, olha só, e aí ele vai refratar. Pessoal, observa o seguinte, que isso aqui, ela está acontecendo de maneira que a luz vermelha, ela acaba saindo aqui na parte de cima, tá vendo? A luz vermelha acaba saindo na parte de cima. Aí depois o próximo vai ser laranja, amarelo, verde, azul, até chegar ali no violeta. Então, isso aqui mostra o quê? Que existe uma condição necessária para que você possa enxergar um arco-íris. Como assim? Olha só, se eu tenho aqui um arco-íris, ó, vou botar aqui, vou mudar aqui o pincel, pronto. Ó, um arco-íris aqui, o vermelho, aí o laranja. Tá ficando mal feito, pessoal, mas é por causa do tempo aqui que não tem muito, tá bom? E também que acabo desconcentrando um pouquinho, acabo fazendo ligeiro. Tá aí, mais ou menos isso aqui é o arco-íris. Para você poder enxergar esse arco-íris tem uma condição muito especial. Observa que esse raio de luz aqui, que é a luz branca, essa luz branca aqui, ela está do mesmo lado que os raios de luz estão saindo. Então, se você está enxergando esse arco-íris, é porque o Sol, ele está aqui, ó, desse lado. Você está aqui e o Sol está atrás de você. Então, você só enxerga o arco-íris quando o Sol ele se posicionar atrás de você. Nunca você vai ver um arco-íris com o Sol aqui na sua frente. O Sol está aqui, brilhando bonitamente, ó, e o arco-íris aqui e você aqui. Não. Isso não existe, tá? O arco-íris você só enxerga quando o Sol está atrás de você. Se o Sol está atrás, o arco-íris vai estar bem na frente. Então, essa é uma condição para que você possa enxergar esse arco-íris. Vocês podem até fazer um teste, pessoal. Toda vez que vocês veem um arco-íris, olha para o céu, repara onde é que o Sol está. Você vai perceber que o Sol está de trás de você. Ele não está na frente, tá? Ele não está na frente, ele está atrás. Essa é a condição necessária para que você possa enxergar aqui esse arco-íris. Dúvida até aqui? Outro efeito aqui, pessoal, interessante, é o efeito da refração atmosférica. Por exemplo, aqui ó, nós temos o nosso planeta, aqui tem uma meninazinha, não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, que ela está com um telescópio observando as estrelas. Tá? Vamos supor aqui ó, que ela está vendo aqui, ó, dessa posição que ela se encontra, deixa eu mudar aqui a cor. Ela está enxergando aqui, ó, uma estrela que está aqui nessa posição. Aqui é a estrela que ela está vendo. O problema é que essa estrela não está aí. Ela não está nessa posição. Por que não está? Porque a atmosfera, pessoal, é uma região mais densa do que o vácuo. E como é uma região mais densa, quando a luz que está aqui no espaço, ela entra na atmosfera, a luz ela sofre uma refração. Então, significa que essa estrela ela está em uma outra posição. E aí, o que acontece? O raio de luz dela atinge a atmosfera. E quando atinge, esse raio de luz ele sofre uma refração, chegando aqui aos nossos olhos. Então, quando você olha para o céu e vê uma estrela naquela posição, aquela estrela não está ali, não. Ela está em outra posição. E aí, devido a essa refração, a gente acaba sofrendo essa ilusão de óptica. Então, esse aqui é um dos efeitos ocasionados aí pela refração luminosa, tá? A mesma coisa acontece com a Lua, o Sol, tá?
Você está olhando ali, ele não está naquela posição realmente que a gente está vendo, ele encontra-se em outra posição. Dúvidas? Vamos passar para outro aqui, ó. Miragem, para a gente finalizar aquele nosso conteúdo, falando sobre a miragem. Pessoal, vocês já viram alguma miragem alguma vez na vida de vocês aí? Viram miragem ou não? Pegar ela assim, andando no asfalto, no meio do sol quente ali, aí de repente você no asfalto vê tipo uma poça de água, e olha, tem água. Tá com aquela sede doida assim, aí chega lá perto, o asfalto tá seco, não tem água nenhuma. Já viram isso acontecer? Já, professor. Já, né? É um efeito bem interessante. Professor, já viu? Quem sofre muito com isso é quem Diferente. anda em desertos. Andar em deserto é complicado. Em deserto, você, se vacilar, ficar sem água, tá ferrado. Vai ver miragem ali, vai ver água por enquanto, mas não tem. Aí, detalhe, pessoal, a miragem não é causada por causa que você tá com sede ou coisa parecida, não, tá? Isso não é a causa da miragem. O que ocasiona a miragem é a refração. Opa, como assim refração? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor aqui que num dia escaldante aqui, ó, solzão aí ardendo até o talo, você encontra-se aqui numa área desértica, onde tem uma palmeira lá na frente. Aí, eu vou colocar aqui uma situação que é o seguinte. Pessoal, o ar quente numa situação dessa, vai se concentrar aonde, pessoal? Onde é que vai se concentrar o ar quente? Na parte de baixo ou na parte de cima? Onde é que se concentra o ar quente? De baixo. Embaixo, né? Por quê? A gente sabe que o ar quente ele é um ar menos denso, normalmente ele sobe. Porém, aqui esse chão ele está muito quente. Esse chão aqui está quente demais, está escaldando. Então, o ar quente está em grande quantidade aqui embaixo. Então, eu poderia fazer o seguinte: eu posso pegar e colocar aqui, ó, níveis de separação do ar. Essas linhas pontilhadas que eu estou fazendo aqui, pessoal, é para separar a questão da intensidade com que esse ar ele está quente. Por exemplo, aqui na parte mais baixa, mais próximo do solo, o ar está bem quente. E à medida que vai subindo, o ar vai ficando mais frio. Isso aqui é um gradiente do ar, tá? Um gradiente da temperatura do ar. Quanto mais próximo aqui do solo, mais quente. Então, o que acontece? Eu posso pegar aqui, por exemplo, um raio de luz que vai partir aqui da palmeira, que a palmeira vai refletir luz, claro, né? Esse raio de luz que reflete da palmeira vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui um espesso. Aqui, ó. Esse aqui é um raio de luz que está saindo da palmeira. A palmeira está refletindo. A parte de cima é uma parte mais densa e a parte de baixo é uma parte menos densa. Eu falei para vocês que quando eu tenho uma situação assim, ó, deixa eu exemplificar. Aqui um raio de luz atingindo aqui a superfície e a parte de cima, o índice de refração aqui, ó, N1 e aqui embaixo o N2. O N1 é maior do que o N2, ou seja, em cima tem uma zona mais refringente e a de baixo menos refringente. Esse raio de luz aqui, em vez dele pegar e acabar fechando com a reta normal, ele vai acabar abrindo. Ó, normalmente a gente sabe que ele faz isso aqui, ele fecha. Mas ele só fecha assim com a reta normal quando o índice de refração N1 ele é menor. Se o índice de refração N1 for maior, ele faz isso aqui, ó. Em vez de fechar, ele abre. Então ele vai abrindo dessa forma. Então olha só, bem aqui esse raio aqui que está saindo da palmeira, se eu colocar aqui, ó, tracinho um pontinho, em vez dele fechar, ele vai acabar abrindo um pouquinho. Tá aí, ó. Quando ele atinge aqui um outro nível, ele está saindo aqui, ó, de um ar que aqui é mais frio do que esse, ele vai abrir mais um pouquinho, tá? E quando ele atinge aqui essa linha de superfície, que aqui tem um ar mais quente, ó. Vou até botar aqui, ó, escrever para vocês entenderem. Aqui embaixo é o ar quente e na parte de cima aqui vai ser o ar frio. Então, quando ele atingiu aqui, ele está atingindo essa linha de separação entre o ar mais frio e o ar quente sob um certo ângulo. E esse ângulo ele atingiu o ângulo limite. Quando ele atinge o ângulo limite, esse raio de luz nem atinge o chão. Ele vai fazer o quê? Ele vai refletir, olha só, ele reflete para cá.
Então, quando ele atinge aqui um outro nível do ar, saindo do ar quente e passando para o ar frio, ele vai fechar um pouquinho o ângulo, ó. Ele vai fechar. Aqui, esse ar de baixo é mais quente do que esse, então ele vai fechar um pouquinho mais. Então, se eu tiver uma pessoa aqui olhando, observando a situação, essa pessoa vai enxergar essa palmeira aqui, ó, da seguinte forma, ó. Ela vai enxergar essa palmeira assim, como se fosse, como se ela estivesse refletindo na água. Como se tivesse água aqui, ela estivesse enxergando essa palmeira na água. É uma coisa assim bem cabulosa, tá? Então, a refração luminosa nessa situação acaba enganando nossos olhos e você, em vez de enxergar simplesmente o solo, você vai enxergar aqui o reflexo aqui dessa palmeira devido à refração luminosa. E aí, no caso, nós temos aqui a famosa miragem. Vai parecer que nessa área aqui tem água e você está enxergando o reflexo da palmeira através da água. Compreenderam o que é miragem? A mesma coisa acontece com o céu. Se aqui não fosse a palmeira, tivesse só o céu, você ia enxergar o azul do céu aqui. Porque a luz do céu ia vindo, ia desviando até que fazer essa curva e você ia acabar enxergando ela. Enxergar o céu por reflexão. Alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida, pessoal? Certo. Pois, muito bem, pessoal. Pois, então, é isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Tá? Semana que vem não vai ter minha aula, porque semana que vem, na quarta-feira, eu já estou providenciando o fechamento dos diários. E aí, no caso, agora é férias. Se vocês, quem terminar a atividade, entregar aí, tiver tudo certinho, já pode se considerar de férias na matéria de física, tá bom? A gente vai se ver somente agora em agosto, tá bom? E durante o mês das férias, quem não fez atividade, que não entregou nem nada, só vamos resolver agora em agosto, porque nas férias não vou mexer com nada disso, tá bom? Qualquer dúvida também, pode me procurar lá no WhatsApp. Manda mensagem para mim que eu vou estar ajudando vocês assim que possível. Então, se vocês não têm mais dúvidas, eu posso dar aqui nossa aula como encerrada. De já desejo para vocês bons estudos, bom descanso, boas férias e até o próximo mês aí, mês de agosto, tá? Também uma boa noite para vocês, pessoal. Boa noite aí a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.